como a tecnologia nos aproxima, porque foi engraçado, teve o João Petricelli, que está na Nova Zelândia, ele colocou assim, foi que dia? No sábado, ele colocou aqui, já é domingo, assim, virando para segunda-feira. Como esse mundo fica pequeno com a tecnologia, não é? É verdade. Existem alguns estudiosos que até usam a expressão aldeia global, né? Eu lembro que uma vez eu comentei com você que se você pegar os seus contatos do telefone e levar para um lugar, é uma aldeia. A diferença é que essa aldeia agora está espalhada ao redor da Terra. E as distâncias passaram a ser muito relativas, né? Relativizou-se muito essa questão geográfica. Agora, aí, Thaís, eu fico pensando, vocês da área, né, operadores do direito, como é que fazem com um mundo que ficou tão pequeno nesse sentido, né? O direito internacional acaba tendo que ser uma necessidade de conhecimento de todo operador do direito, né? E a questão da tecnologia também, né? Tanto conhecimento em normas, como também o estabelecimento de novas parcerias, né? Os escritórios, eles estão caminhando muito para essa proposta de trabalho em parceria, de trabalho em equipe com outras instituições fora do Brasil, porque é impossível você conhecer o regramento jurídico do mundo inteiro, né? Então, que país tem acordo, porque internacionalmente, o que acontece são os tratados e as convenções internacionais, né, que permitem esse intercâmbio de soberania entre os países, né? Eu abro mão de parte do meu poder para que a gente possa ter um relacionamento estatal saudável. Sim, sim. Né? Alguns tratados são assinados, outros não. Alguns são recepcionados pela legislação. Aqui no Brasil a gente tem vários que a gente assimilou em diversas áreas, mas conhecer toda a legislação é difícil. Então, hoje nós estamos assim muito mais propensos a criar parcerias com escritórios de outros países e de outras regiões para poder atender os clientes que normalmente não têm demandas só regionais. Exatamente. Tem demandas globais, de fato. Agora, nessa área de tecnologia, eu imagino que os crimes acontecem muito frequentemente. Ontem, no Facebook, eu posso dizer a rede, eu vi uma mensagem que eu fiquei chocado. Um cidadão, parece que é do Rio de Janeiro, postou assim, eu desejo que o juiz Moro e a sua família sofram um acidente e que sofram por toda a eternidade, mas rogou uma praga assim, em rede social, não é? E depois foi tão violento o texto, que eu fiz questão de ver quem era a pessoa. E a rede social permite isso pra gente. Você dá 2 cliques em cima da imagem do cidadão, você entra na página dele. É professor da PUC Rio de Janeiro, esquerdista assumido, não é? E aí você vê todo o discurso da pessoa. Eu fico pensando assim, como as pessoas podem cometer crime pela internet, pela web, e nem imaginam. Porque aquela coisa que você fala na vida privada é uma coisa. Às vezes você faz brincadeirinha na vida privada, no cotidiano, com seus amigos, que tem uma dimensão. O amigo sabe que você está brincando, mas se você coloca na rede social, eu nem sei se esse cidadão estava brincando, né? Pois é. O que vocês pensam? A difamação, a calúnia, a injúria, né, que normalmente são crimes que acontecem no cotidiano, mas que num nível muito menor. Porque, como você disse, né, a gente está ali entre os íntimos, familiares e amigos, e aquilo ali fica ali, morreu ali, né? Agora, quando você leva isso a público, quando você publica isso numa rede social, né, você assume um posicionamento, né? E aí, a partir desse momento, se você gerou um constrangimento, se você cometeu um ilícito ou se você trouxe um prejuízo à outra parte, há o dever de reparação. A esfera criminal, se tratar de um tipo penal, de um crime. Agora, se não se configurar o crime, ainda tem a indenização por danos morais e materiais, porque muitas vezes não é tipificado como uma figura penal, mas é tratado no direito civil, e aí cabe a indenização pelos danos. Agora, quando a tecnologia, porque a tecnologia está tão comum, sala de aula, smartphone, pessoas gravando, eu vi semana passada uma aluna, parece, captou a imagem de um professor de história detonando o aluno porque era evangélico. Então, ela captou aquela imagem sem autorização dos dois. Como é que é isso? Assim, eu estou lembrando do William Vac, da Rede Globo, ex-Rede Globo, que ele teve uma imagem dele vazada, um comentário que vazou, mas aquele comentário que é feito em off. Antes do programa ir ao ar,
Tem aquelas brincadeiras que aconteceu eles com o Chico comentam. Pinheiro, né? Semana passada, você acompanhou? Sim. É. O do Chico parece que ele mandou a mensagem mesmo, Ele né? mandou uma mensagem no WhatsApp que mas era para um grupo. pulverizou. Para um grupo, né? O Chico, o que a Thaís está falando até é uma questão do Chico se declarou de esquerda total. Eu confesso até que quando eu vejo agora, depois de eu ouvir esse áudio, muda tudo. Meu olhar e minha audição é outra. Eu já estou vendo alguém de esquerda fazendo análise. Mas como é que é isso? Assim, pode? Não, a questão da imagem, o direito de imagem, ele é resguardado na legislação artigo 20 do Código Civil, né, que a sua imagem ela só pode ser utilizada com a sua autorização. Agora, quando você coloca a sua imagem na rede, a gente compreende que você autorizou que ela fosse utilizada. Sim. Né? Agora, a questão das gravações, as gravações elas só podem ser feitas e só podem ser levadas como prova num processo judicial se elas forem autorizadas pela parte ou você tiver uma autorização judicial para fazê-lo. Senão, a gente fala que é uma prova que não é recebida, não é recepcionada. Aquele caso do telefonema da Dilma com Lula, exatamente. por exemplo? Na verdade, isso é tido como um valor de informação no processo, mas não é uma prova. Você entende? A prova ela tem certos requisitos que a legislação exige. E no nosso caso, no Brasil, a nossa legislação exige para que uma gravação telefônica, uma gravação de internet ou qualquer outro documento que tenha caráter sigiloso, privado, ele possa ser usado, tem que se passar por um critério judicial, porque é o juiz que vai verificar se realmente há necessidade daquela invasão, porque a privacidade ela é protegida pela legislação. Né, a intimidade do indivíduo, isso tudo tem uma proteção constitucional. Então, isso vai ser relativizado nas circunstâncias em que se encontra um fundamento, porque senão a gente também cai num descrédito muito grande, né, numa situação de invasão muito grande da nossa vida privada. Então, essa gravação ela não pode ser levada para o processo como prova. Agora, isso não impede que a pessoa leve essa gravação para uma rede social e que aí, para você conter um incêndio que foi causado, é muito mais difícil. Eu vou mandar o provedor tirar, eu vou mandar a rede social tirar. Pô, mas aí alguém já gravou, alguém já tirou foto e realmente você perde o controle daquilo aí. Tá vendo, Rogério, o que vocês fazem? Vocês da tecnologia só fazem esse alarde, complicar a vida da gente. E é importante a gente fazer também assim, uma diferenciação. Tem a esfera jurídica, legal, mas existem questões que mesmo sendo ilegais ou não podem ser consideradas como instrumentos de prova, elas repercutem. Alguns anos atrás, em São Paulo, teve uma escola infantil, escola de base que teve que ser fechada por conta de uma troca de informações equivocadas entre pais, nos quais as crianças estariam sofrendo algum tipo de abuso, os donos da escola sofreram repercussão, a escola foi invadida, foi queimada, e no final das contas era boato. Então, tudo aquilo que você publica e tudo aquilo que você, por exemplo, professores, nós três que somos professores, você está diante de uma sala de aula, você tem que ser muito prudente hoje, exatamente por causa disso. O tempo todo você está sendo vigiado. E qualquer manifestação de opinião que você faça, ela pode ser tirada de um contexto e ser mal interpretada. E ainda que não seja juridicamente válido, é possível que você tenha problemas graves. Ainda mais quando você publica alguma coisa. Agora, nós estamos falando, então, de ações voluntárias, de ações nossas. Eu publico algo na internet, eu faço um comentário. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, a pegada é outra, né? Porque assim, quando eu penso... O Rogério, conceitua inteligência artificial para a gente pontuar o debate. A proposta é o seguinte, os computadores, eles são utilizados com software que são programados. Isso. Eles têm um algoritmo. O comportamento deles é previsível. Eles seguem um conjunto de regras que quem programou pré-determinou. Isso. Esses são os softwares tradicionais. A proposta da inteligência artificial é agregar nos computadores autonomia, que eles sejam capazes de aprender e tomar decisões de forma autônoma, ou seja, eles se livrariam, entre aspas, dessa servidão de ter que seguir aquilo que foi pré-determinado. Em última análise, o computador então passaria a ter poder decisório. Uau. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.